Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor para louvar e agradecer ao nome do nosso Deus, levar à casa dos irmãos a música para que possamos juntos louvar a Deus. Na palavra do Senhor em Josué capítulo 1, Deus, Ele encoraja Josué e nós devemos tomar para nós essa palavra de encorajamento. Deus diz assim: seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Que tenhamos coragem, que sejamos fortes neste momento, nas nossas casas, em nossos afazeres, que nós possamos sentir essa palavra do Senhor nas nossas vidas. Irmãos, não vamos desanimar e não vamos nos esquecer de estudar a palavra do Senhor, de seguir a palavra do Senhor e de permanecermos firmes na nossa fé, porque isso vai mudar, isso vai acabar e nós em breve estaremos juntos novamente. Deus abençoe a cada um dos irmãos.
quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantas. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, por esse dia, Senhor, por esta manhã, Senhor, de domingo, Senhor. Obrigado, Deus, por podermos estar mesmo longe, mas em comunhão com nossos irmãos, ó Pai querido. Lhe peço agora, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida do Ricardo, ó Deus, que estará trazendo a mensagem, Senhor, aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor esteja, Senhor, usando o teu servo, ó Pai, e que ele, Senhor, possa trazer a palavra, Senhor, que o Senhor tem, que o Senhor escolheu para nós, ó Deus. Unge o teu servo, ó Deus, e o abençoe. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olá, queridos. Graça e paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Nós estamos com muitas saudades nesse período da pandemia, de distanciamento. Eu quero trazer aqui o abraço da nossa família, em nome da Priscila, do Samuel e do Mateus, a cada um de vocês. Saber que estamos com muitas saudades, mas na esperança que em breve isso tudo passará e nós estaremos juntos, como uma família, como o corpo de Cristo. Hoje eu tenho o privilégio de poder compartilhar um pouquinho mais com vocês sobre a série O que pode me dar esperança? Nessa série nós já vimos aí exemplos aí maravilhosos, né? Baseados ali em Lamentações de Jeremias. Quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Nós já vimos aí ensinamentos da vida de Noé, da vida de Abraão, da vida de Jacó, no domingo passado. E hoje nós vamos falar de um outro personagem, um herói da fé, que eu gosto muito, que é José. Inclusive, José, há anos atrás, há quase uns 20 anos atrás, eu tive a oportunidade de ler um livro, uma série que chama Heróis da Fé, publicou um livro sobre José e falava José, o homem íntegro. E é um livro muito interessante que mostra, né, ele explora o máximo possível da personagem, da personalidade de José e de tudo aquilo que ele passou. Então hoje eu queria trazer essa história de José. Ela está em Gênesis, mas antes a gente podia relembrar um pouquinho, né? Eu queria relembrar com vocês quem é José. José era um homem escolhido por Deus, assim como eu e você foi um homem escolhido por Deus. Além disso, José tinha dons muito especiais. Ele tinha um dom de interpretação de sonhos. José também, ele tinha um dom de administração. Em tudo que ele punha a mão, prosperava. José então nasceu ali, filho de Jacó, tinha ali junto os seus 11 irmãos, e ele tinha uma predileção do seu pai. Seu pai gostava muito dele, porque ele era filho da Raquel, o único filho de Raquel que engravidou depois, né? Deus ouviu sua oração e ela engravidou. Então essa predileção, com mais toda essa capacidade dele de interpretação de sonhos, de fazer muito bem, ter o dom da administração e ser um homem correto, íntegro, o que seus irmãos na história a gente percebe que eles não eram tão íntegros assim, isso os incomodava. E isso gerou ciúmes de seus irmãos e gerou um grande problema naquela família. Tanto que esses irmãos, eles tentam até matar José, mas no final ele é vendido como escravo para o Egito. Vocês devem conhecer a história, mas lembrando, ele é vendido como escravo, depois chega ao Egito. Ele é comprado ali por Potifar. Potifar era um alto oficial egípcio e Potifar leva então José para sua casa, para serviço na sua casa. É bem interessante que depois eu vou sugerir para que vocês abram lá e leiam a história de José novamente, desde o capítulo 37 para frente, mas vocês vão ver que no capítulo 39 tem um versículo, no versículo 3 fala que o Senhor estava com ele. Aonde? Ali na casa de Potifar. A mão de Deus estava com ele, tanto que José prosperou na casa de Potifar. Tudo que ele colocava a mão ia bem, a ponto que Potifar deixou toda a administração, toda a sua confiança da sua casa nas mãos de José. O texto fala que Potifar não se preocupava com praticamente nada. Potifar simplesmente se preocupava com a comida que ele punha na sua boca. O restante, tudo estava com José. A administração dos seus bens, se fosse nos dias de hoje, o acesso à conta corrente, aos investimentos, a senha do banco, né? Toda a sua administração sobre os seus servos. Então tudo isso estava na mão de José, para ver como que Deus fazia prosperar José. E José honrava o seu patrão, trabalhava duro e dava esse resultado. Infelizmente,
acontece o problema de um assédio que José recebe da esposa de Potifar. E, novamente, por ser um homem íntegro, um homem temente a Deus, que coloca sua esperança somente em Deus, ele nega, foge, e como vocês sabem, ele é injustamente condenado por um suposto assédio à esposa de Potifar. E nessa condenação, ele é colocado na prisão dos oficiais do faraó, né? Então ele é posto dessa prisão de forma injusta. Chegando lá, tem um texto também interessante no capítulo 39, 21, que diz que o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Novamente a gente percebe a mão de Deus na história de José, onde ele tem a simpatia do carcereiro. E por que eu estou dizendo isso? Porque no capítulo que nós vamos entrar agora, em 40, demonstra que até o carcereiro também deixava a administração da cadeia, o cuidado dos presos, na mão de José, de tal marca que ele tinha da ação de Deus sobre a mão dele, fazendo prosperar aquilo que ele tocava. Então, José está ali na cadeia, na prisão, de forma injusta, separado da sua família, de seus irmãos, também de forma injusta. E aqui se entra o contexto que nós vamos agora verificar do que se passa no capítulo 40 de Gênesis. Então, eu vou pedir para vocês abrirem Gênesis, capítulo 40. Nós vamos ler alguns versículos, no versículo 1 ao 8. Na minha versão diz assim: Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los, na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso, perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: Por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: Não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Amém. Até aqui, vamos pausar um pouquinho. O primeiro ponto que eu gostaria de entrar especificamente aqui no capítulo 40 é que José tinha esperança no propósito de Deus para a sua vida. Com base em toda essa história que nós comentamos aqui, de uma forma injusta, estando na prisão, ele está ali servindo, sendo inocente da sua acusação, e nesse serviço 2 oficiais são colocados ali, o padeiro e o copeiro do faraó do Egito. Como o texto diz, os 2 têm um sonho, e ali o dom de José vai ser usado novamente da interpretação do sonho. José, ele compreendeu que de alguma forma Deus estava usando aquele sonho dentro do seu plano, o plano que ele tinha para a vida de José. José, com base de tudo que ele aprendeu com seu pai Jacó, com as histórias dos pais ali da fé, ele começa a perceber que Deus está movendo algo, mesmo no meio da prisão, mesmo no meio ali da sua injustiça. Deus está movendo algo, e ele percebe com esperança esse fato do que ele faz. Tanto que, depois de contar dos sonhos, vocês vão se lembrar, o copeiro conta o sonho que ele teve lá com as parreiras, a vinha com os 3 ramos, né? E o padeiro também conta com os 3 cestos de pão. No final, José faz a interpretação de ambos os sonhos, e essa interpretação se concretiza. E para o copeiro, José, logo ao interpretar o sonho, ele diz o seguinte no capítulo 40, versículo 14 e versículo 15: Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Por isso que esse ponto 1, nesses versículos, eu entendo que José tinha total esperança no propósito que Deus tinha para ele.
Tanto que quando ele fala, ele percebe a interpretação do sonho, ele vê que o copeiro vai ser libertado em 3 dias, ele diz ali, ó, lembre-se de mim, eu sei que Deus tem um plano na minha vida, então coloque isto ao faraó, que eu estou de forma injusta, para que Deus possa completar o plano em minha vida. E assim ele fala. Bom, e o copeiro? Ele se lembrou do pedido de José? Quando chegou e voltou a servir no palácio de Faraó? Infelizmente, o texto, aqui no capítulo 40, versículo 23, diz que não. Diz assim: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Esse ponto, queridos, é importante nós termos na nossa memória que nossa esperança sempre tem que estar em Deus. Se José tivesse colocado sua esperança no copeiro, nos homens, a sua decepção seria muito grande. Mas ele sabia o Deus que ele tinha. E aqui eu quero fazer uma analogia com os tempos que nós passamos. Estamos em plena pandemia, achávamos que talvez em uma semana, um mês ia se resolver. Já estamos aí em março, abril, maio, junho, julho já está acabando, e continuamos no meio da pandemia. Parece que o sofrimento nunca vai acabar. Nós colocamos as nossas expectativas no governo, colocamos expectativas em remédios, expectativas, em autoridades, em médicos, mas nós percebemos que nada disso adianta, se não for o Senhor que vai atuar. Então, aqui José nos dá mais um exemplo de paciência e perseverança no meio da injustiça, do sofrimento que ele está. A sua esperança estava em Deus, tanto que José continua na prisão por mais 2 anos. E lá depois no versículo 41, vale a pena ler, vai dizer assim, o copeiro vai lembrar, né? Deus prepara um momento muito especial, que é o faraó tendo aqueles sonhos das 7 vacas magras que comem as 7 vacas gordas, as 7 espigas que comem as 7 espigas gordas. E ali, naquele sonho que o faraó ficou muito perturbado, o copeiro se lembra, e aí ele diz ali no capítulo 41, versículo 9: então o chefe dos copeiros disse ao rei: chegou a hora de confessar um erro que cometi. Aí o copeiro conta a história de José e traz ali o exemplo, e traz para ele a solução de alguém que poderia interpretar o sonho do faraó. Ou seja, Deus está no controle do tempo. Deus está no controle do plano que Ele tem para nossas vidas. E o tempo de José, quando chega, Deus age de uma forma poderosa através do sonho de Faraó, que traz à memória do copeiro, aquele homem da prisão que havia feito a interpretação do seu sonho. E queridos, para finalizar, já partindo para a nossa finalização, nosso terceiro e último ponto, eu quero perguntar, para nós refletirmos, aonde estamos colocando a nossa esperança? Aonde você, aonde nós estamos colocando a nossa esperança no meio das dificuldades que estamos passando? Eu imagino, eu sei que alguns perderam seus parentes, outros perderam muitas vezes seu emprego, sua fonte de renda está em risco, muitos aí com uma tristeza nesse isolamento que nós estamos passando, muita ansiedade gerada, mas o principal é aonde nós estamos colocando as nossas esperanças. E aqui o exemplo de José mostra que ele colocou a esperança no Deus. Ele colocou a esperança do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de José. Essa esperança fez que no capítulo 41, a gente pode ver na história, José sai de injustiçado, com 17 anos lá, vendido como servo, como escravo pelos seus irmãos. Passa mais um período longo, injustiçado depois pela esposa de Potifar. Um período longo na prisão. Passam-se ali 13 anos. Aí, através dessa interpretação do sonho de Faraó no capítulo 41, que nós já conhecemos a história, José é levado ao posto de número 2 do Egito, somente abaixo de Faraó. O plano de Deus é colocado de forma maravilhosa num hebreu que vai liderar o povo egípcio, o império da época.
um plano que usa José para salvar não só o Egito de uma grande fome, toda a região, como salvar a família ali do seu pai, dos seus irmãos Jacó. O povo de Israel é salvo através da vida de José, da esperança que ele manteve no Senhor. E ele cumprindo os propósitos ali, ele cumpriu o propósito de permanecer, de alimentar aquela família para que ela pudesse prosperar e ser cumprida a promessa que de Abraão nasceria uma grande nação. Aí a partir de então, esse povo ele é salvo da fome. Através de José, nós temos esse ensinamento da onde colocar a nossa esperança. Então, a nossa esperança deve estar no mesmo Deus de Abraão, Isaac, Jacó e José. Essa esperança, ela deve estar em Cristo Jesus. Cristo Jesus, aquele que nos salvou, aquele enviado por esse mesmo Deus, no seu plano maravilhoso, para nos renovar, nos trazer a esperança da salvação. Esse mesmo Cristo Jesus, que quando ressurgiu aos céus, nos prometeu que iria nos preparar lugar para nos buscar. E é nessa esperança que nós devemos hoje colocar os nossos corações, no meio da pandemia, das dificuldades que vierem. No exemplo ali que nós tivemos de José esperando praticamente 22 anos depois até reencontrar seus irmãos e restaurar sua família. Assim como Noé passou ali mais de 100, provavelmente 100 anos, aproximadamente 100 anos, para construir a arca, sofrendo com certeza muita chacota daquele povo que estava lá e nunca tinha visto uma chuva. Assim como Abraão sofreu esperando o filho prometido, o filho da promessa, já nos seus anos de velhice, ele foi ver essa promessa ser cumprida, essa esperança ser atendida. Assim como Jacó passou 20 anos trabalhando ali para Labão, seu sogro, para poder depois ter a liberdade e vencer ainda seu irmão Esaú, né, e poder prosperar como família. Assim nós vemos aqui também a esperança que nós temos através de Cristo Jesus. Eu quero lembrar e finalizar que Deus tem um plano traçado para mim, para você, para cada um de nós. Esse plano traçado, assim como José e nos outros personagens bíblicos, não falhou. Deus não falhou com seu plano. Ele já completou em Cristo Jesus a salvação. E Ele continuará me abençoando e te abençoando no propósito que Ele tem. Por isso, renove as suas esperanças no Senhor. Continue firme. Não desista. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de todos. A Ele nós devemos colocar nossa esperança. E para finalizar, enquanto passamos pelas lutas, pelos sofrimentos, pela ansiedade, vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança? Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, 21 e 22, diz assim, só para nós lembrarmos: Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém. Que Deus nos abençoe e a nossa esperança esteja nesse Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Que Deus fortaleça. Creio que já foram edificados pela palavra de Deus que o presbítero Ricardo pregou a vocês. Agora é um momento de edificação através do sacramento da ceia do Senhor. Que Deus possa edificar grandemente o teu coração, ministrar na tua vida, em nome de Jesus. Para a gente poder, eu e a Letícia, juntos com vocês, ter esse tempo de edificação no sacramento do Senhor, nós vamos estar lendo uma parte da palavra de Deus para inspirar o nosso coração. A Letícia vai estar fazendo a leitura desse texto. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu. E quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Jesus disse: eu sou o pão da vida, o pão verdadeiro
que desce dos céus, da parte de Deus, para que o ser humano pudesse ter vida. Todos sabemos que o ser humano pecou, perdeu a sua comunhão com o Pai e, infelizmente, através do pecado, herdou a vida eterna. Mas através da vinda de Jesus Cristo ao mundo e a sua morte, a sua entrega na cruz do Calvário, ele se tornou aquele que nos salvou, que deu condição de termos uma nova vida em Cristo, aquele que nos reconciliou com Deus. Por isso, nesse momento do sacramento, nós fazemos a lembrança de que Jesus Cristo nos uniu a Deus, de que Jesus Cristo agora habita no nosso coração. No texto diz que quem crê em Jesus, quem come do pão que Jesus nos deu, esse tem a vida eterna. Por isso, nesse momento, nós vamos estar tomando o sacramento, crendo que temos recebido de Jesus a vida eterna. Amém? Nesse momento, nós vamos ter um tempo de confissão de pecados, pedindo para que Ele nos perdoe, para que Ele nos dê a purificação da nossa alma, do nosso coração, e assim a gente possa comer dos elementos em comunhão com Ele. Por isso, um tempo onde você pode confessar os teus pecados e falar com o seu Deus. Senhor Jesus, eu te agradeço por o Senhor ser o pão da vida, ser aquele que morreu na cruz do Calvário, e assim todos os meus pecados em Ti são perdoados. Agradeço porque o Senhor salvou a minha vida, a vida da Letícia e a vida de todos aqueles que estão neste momento fazendo parte deste sacramento. Que o Senhor continue a derramar sobre a vida de cada um força espiritual. Que o Senhor aplique em seus corações a vida que o Senhor nos concedeu, a vida abundante, através deste ato de busca do Senhor, através do sacramento da ceia do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Portanto, os nossos pecados perdoados, nós podemos nesse momento participar da ceia do Senhor. Irmãos, na noite em que Jesus foi traído por um dos discípulos, ele reuniu antes todos os seus discípulos numa mesa. Ele, certo momento, ele toma o pão e ele parte o pão agradecendo a Deus pela provisão. E depois Jesus Cristo oferece aos discípulos, dizendo: comei dele todos, fazei isso em memória de mim. Portanto, que você possa comer do pão e lembrar que Jesus Cristo se entregou por você na cruz do Calvário, oferecendo o seu corpo. Da mesma forma, Jesus Cristo ergueu o cálice a Deus, agradecendo pela provisão que o Senhor havia dado. E depois Jesus Cristo ofereceu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. Que você possa beber também do cálice e se lembrar que o cálice é a lembrança da aliança perfeita que Deus fez com o ser humano. O sangue de Jesus foi derramado e a aliança perfeita foi realizada para que um dia nós possamos nos encontrar com o nosso Senhor nos céus e na presença dele nós possamos desfrutar da vida eterna com o nosso Deus. Portanto, nesse momento, nós possamos tomar o pão e comer dele todos juntos. Este é o pão oferecido por amor de nós. Também
podemos beber do cálice oferecido por amor de nós. Bebamos do sangue de Cristo. Nós louvamos ao Senhor, porque Ele nos ofereceu o alimento, nos ofereceu a vida eterna. Portanto, que Deus abençoe a sua vida, derrame sobre você a graça, a misericórdia dEle, que você, fortalecido no poder de Jesus, você possa seguir adiante essa caminhada no meio da pandemia, possa confiar no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Irmãos e irmãs, vamos encerrar o trabalho desta manhã com uma oração e também com a bênção do Senhor sobre a vida de vocês. Oremos. Senhor Jesus, eu agradeço por mais um dia na Tua presença, mais um domingo onde podemos adorar o Teu nome, ouvir a Tua palavra pregada pelo Teu servo, presbítero Ricardo. Também um dia precioso, porque podemos participar da ceia do Senhor. Foi uma grande bênção para o nosso coração, para a nossa alma, e cremos que fortalecidos nós seguiremos durante essa semana para Te servir, para Te honrar, para fazer a Tua vontade, Pai. Por isso, que o Senhor possa proteger cada irmão da 2ª IPI de Campinas, cada pessoa que faz parte do grupo do WhatsApp, que o Senhor os visite, os proteja e livra-os de todo o mal. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Recebei a bênção do Senhor sobre a vida de vocês. E que a graça, o amor, a misericórdia do nosso grande Deus e Pai, que a comunhão, a compaixão, a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder, a cura, a companhia, a orientação do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e permaneça sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, fortaleça, dê um bom domingo, uma boa semana, debaixo da graça de Jesus. Amém e um abraço.